autores do livro, dizer que devemos ficar atentos aos sinais dos tempos. E, como vemos, o que está a acontecer aqui e o que vem acontecendo em Angola deve ser interpretado com inteligência. Se hoje é possível publicar um livro deste, então é preciso ter atenção aos sinais dos tempos. O preletor dizia que os agentes da polícia, os agentes do CIF, também devem ter um pouco de cautela ao agir. A questão que se coloca é a seguinte: eles só estão a fazer o que lhes mandaram fazer. Se nós quisermos, não é acabar com o que estão a fazer, é com quem manda fazer. Ou seja, a verdadeira manifestação para nós é a manifestação que vai acontecer este ano, de 2012. Nesta manifestação, os angolanos todos são chamados a decidirem para onde querem que vá o curso da história de Angola. Agora, há cá uma questão que às vezes nós ficamos, e mesmo nossos companheiros que estão a governar também ficam preocupados. A questão é a seguinte: um dos critérios da democracia é a alternância no poder. Se o poder não for partilhado, ou se o poder for exercido por alguém durante muito tempo, existe uma situação complicada que se chama o vício do poder. O poder vicia. Por isso os outros, os ocidentais, que são muito mais evoluídos do que nós, passa a expressão, mas é mesmo isso, eles descobriram que não é possível uma mesma pessoa ou uma mesma organização gerir durante muito tempo a coisa pública. Então, refletiram até chegar à democracia. E a alternância no poder só faz bem até a quem sai. E isso saibamos todos. Por isso os que saem também não se inibam. Sabem que merecerão o nosso apoio, o nosso carinho, a nossa proteção. Pelo menos é propósito da casa. Que aqueles que estiverem a gerir a coisa pública hoje não se sintam um fim sair do poder. É só um começo de uma outra realidade, que é ficar na oposição e, na oposição, ajudar os outros a governarem bem. Não há problema nenhum. Agora, a manifestação que nós vamos fazer é essa, que provavelmente se diz que vai acontecer no dia 31 de agosto. Nesta, sim, é a verdadeira manifestação em que os angolanos não precisam mais ir às ruas fazer, porque senão aqueles que sempre recebem ordem vão lhes mandar, vão fazer aquilo. Olha, atenção, não cumprir ordem é também outro crime para eles. Se disser que vão, então, nós todos sabemos, se disserem, vão, apanhem esse, amarrem e façam qualquer coisa, eles vão ter só que cumprir. E eu diria mais, e tenho dito para algumas pessoas, se nós quisermos acabar com o rio, não é ir à foz dele ou no meio, começar a tapar, mas ir à fonte, à nascente. Se taparmos a nascente, olha, todo o rio seco. Agora, se fizermos o inverso, ficarmos ao meio ou à foz, começarmos a construir, pode ser um prédio, a água vai subindo sempre, até passar. Por isso, eu diria que a foz, os meandros do rio, são essas coisas, é a polícia, é tudo, que estão a cumprir ordens. Agora, se formos à fonte, tapamos, automaticamente tudo muda, não haverá mais água. E essa fonte vamos tapar, provavelmente no dia 31 de agosto. E que seja respeitado o que o povo decidir. E penso que o povo vai decidir a favor da mudança, porque o povo está cansado. E está cansado e também quer ajudar o governo que está no poder. Ajudar como? A descansar um pouco, deixar os outros avançar.
E eu digo-vos uma coisa. Uma das coisas que vai acontecer se nós fizermos a mudança, todos escrevam isso, haverá melhorias, seja quem estiver no poder. Para nós, né, no meu caso concreto, achamos que deve ser a casa, mas essa é a nossa opinião. Mas eu digo-vos o seguinte, seja quem estiver na casa, no poder, vai governar bem. Sabe por quê? Primeiro ponto, tem referência. Sabe qual é a referência? Da governação anterior. Não repetirá os mesmos erros. Os outros até podem ter tido dificuldade porque não tinham referências. Não tinham. De repente saímos de uma situação decolonizados para gerir um país. Então tivemos os nossos erros. Isso é próprio. E o histórico é aceitarmos que uns deixem também os outros. Então os outros terão referência. Os erros dos outros. O que é que ele fazia que, as pessoas, que não é bom para nós? Não, agora já não faço. E isso até, eu digo-vos já, o carro que se usava nos anos 1950 não é igual ao de hoje. Por quê? Por uma questão muito simples. Nós, se estivermos a governar, começaremos onde os outros deixaram. Não onde os outros começaram. Veja a questão. Começaremos onde os outros deixaram. Logo já encontraremos algumas coisas feitas e avançamos. E assim também acontece a história do carro. Os que inventaram o que há de bom, de conforto no carro, hoje, partiram do que os outros já deixaram. Não estiveram a inventar mais o carro. Ok, então eu acabo por aqui a dizer que a manifestação deve ser realizada no dia 31 de agosto e nesta devemos todos nos esforçarmos para mudar o curso da história e perdoar tudo o que aconteceu. Obrigado. Doutor Vieira. Temos que ser mais. Uma coisa de luta funcional. A bofia já cortou. A bofia já cortou. Nosso país e particularmente o tema trazido do presidente José Eduardo Santos, que os angolanos não estão animados, não estão satisfeitos pela forma como ele tem estado a governar o nosso país. O governo do presidente Eduardo Santos tem estado a colocar de parte milhares de angolanos para a satisfação dos seus interesses, das suas famílias, até mesmo de amigos, quer nacionais e internacionais. Então, perante o Constitucional, por falta desse instrumento democrático, ou seja, de luta democrática, é por isso que em 75 o velho Jonas ficou chateado. O velho Jonas ficou chateado e resolveu marchar até a Jamba e fazer assim a resistência contra o regime, primeiro de Agostinho Neto e depois do Zé Du, que continua teimoso. Por isso mesmo, nós não podemos nos abdicar desse instrumento de luta. As manifestações são instrumentos de lutas democráticas, não há outro caminho. Se nós ficarmos de braços cruzados, o presidente Eduardo Santos, nós não podemos esperar as eleições para nós fazermos manifestação, porque todos os dias há exclusão dos angolanos. Todos os dias o grupo dominante, o grupo que tem o poder, faz a distribuição da riqueza entre os mesmos grupos. E nós somos excluídos. E nós não podemos consentir
essa exclusão por muito tempo. E vejam bem, o mandato neste ano de 2012, de acordo com a nossa Constituição, se eu não estiver errado, é de 5 anos. Então, vamos esperar as eleições de 2017 para fazermos a grande manifestação? Não podemos. Temos que fazer agora. As manifestações têm que ser feitas agora para forçar o regime a distribuir a riqueza. Nós temos que forçar o regime a aceitar a redistribuição da riqueza. As riquezas de Angola pertencem a todos, a cada um de nós, quer aqueles que nasceram em Luanda, aqueles que nasceram na Ganda, aqueles que nasceram no Cubal, aqueles que nasceram no interior. Todos nós temos direito às riquezas do nosso país. É por isso que nós não podemos permitir, não podemos esperar por mais tempo para exigir os nossos direitos. Vou agora virar as minhas atenções àqueles que nos têm surrado quando nós fizemos as manifestações. Lamentavelmente, aqueles que nos batem também sofrem como nós sofremos. Essa gente também sofre. Mas eu sou daqueles cidadãos que quando uma ordem está mal dada, é uma transgressão. E quem viola a lei, ou seja, quem manda alguém executar uma tarefa violando a lei, aquela tarefa não pode ser cumprida. E é isto que é ser cidadão. Ninguém nos pode dizer, o fulano de tal, Francisco Vienas, vai prender o Capalandanda, porque o Capalandanda é da Voz da América, tem estado a levar notícias lá para os Estados Unidos. Eu já todo convencido, sou da Bófia, tu, Capalandanda, agora vai ser cotado. Não pode ser assim. O Capalandanda está a cumprir o seu dever profissional e eu quero falar consigo. Eu pego em mim, arranco até o governo da província. Opa, você está a tratar uma situação de um senhor que está a reivindicar as suas casas. Eu sim, estou a tratar, Sr. Governador. Faz favor. Quantas casas? Olha, são 6 casas. Então, 4 casas entrega ao senhor que está a reivindicar. As 2 pode ficar com o Estado. Eu disse, Sr. Governador, eu não posso fazer isso, porque aquelas pessoas já têm contratos conosco e já pagaram as suas casas. Não me interessa. Você vai fazer um parecer para o senhor Zacarias, faz favor de entregar as casas. Eu disse que eu não posso fazer isso. Não posso fazer isso. 6 meses depois, estava a vir o general na habitação, dizendo assim, você agora deixa de ser chefe do gabinete jurídico. Fora! Porque você não é da confiança do MPLA e nem do governo. Então eu vou esperar, vou esperar 2000, ou seja, vou esperar em agosto. Não, tem que reagir imediatamente. E é isso que cada um de nós tem que fazer. A mudança de regime é fundamental, o equilíbrio no Parlamento, caros companheiros, é fundamental. Se houver equilíbrio no Parlamento, vai permitir que se discuta os problemas de Angola com maior profundidade. Isso de estar a mandar 25, 45 milhões de dólares para a Guiné-Bissau, quando você tem antigos combatentes a receberem 11 mil, quando você tem indivíduos da Segurança de Estado que estão há 20 anos sem receber nenhum subsídio, você manda 45 milhões para reformar os quartéis da Guiné-Bissau. Isso é justo? Não! Isso é justo? Não! Isso não é justo. Não. É por isso que temos que continuar a fazer manifestação. Muito obrigado. Em Angola e sobretudo da Umunga, que tem vindo a promover um espaço de debate aberto, franco e livre na medida em que a nossa democracia vai se consolidando com o esforço dos melhores filhos desta terra. Eu trago algumas reflexões e 2 questões que eu vou colocar aos nossos caríssimos irmãos que acabam de apresentar esta aula. A primeira questão, eu gostaria de saber quais foram as lições aprendidas durante o período que foram acompanhando as manifestações ocorridas um pouco por Luanda e na província de Benguela e quais seriam os próximos passos a serem dados caso haja manifestações de acordo com os problemas que nós vamos enfrentando. É bem natural que o país e a província de Luanda e Benguela não só
estão a viver vários problemas. E um dos problemas ainda que vivemos realmente aqui em Benguela é o problema da greve. A nossa comunicação social não informa. E eu tenho dito mais, a forma como é que o nosso povo deve participar e a nossa juventude nos processos democráticos depende muito da capacidade dos nossos jornalistas em poderem divulgar as informações relativas ao estado atual do nosso país. E Benguela não está a divulgar isto. Essa é a primeira questão. A segunda questão é uma reflexão que eu devo fazer. Dizia muito bem o nosso irmão, Makuta, se não estou em erro de nome, Mukuta, exatamente, que as pessoas que têm aprendido, têm feito tortura de forma psicológica, física, aos manifestantes estão identificados. E a minha reflexão que eu faço em conjunto com todos aqui na sala, qual seria a nossa posição diante desse processo? Vamos nos manter de braços cruzados? Ou que cada contexto temos que ter uma ação que venha coadunar com aquilo que é a ação da polícia e dos agentes da segurança? Essa é uma reflexão. Yeah? E vocês vão pensar isso em casa. E aqui dizia alguém, Mahatma Gandhi fez revoluções de forma liberal, democrática e pacífica. Mas lembre-se de uma coisa, os contextos são extremamente diferentes. E é preciso bem, quando vocês fazem a contextualização da história, devem enquadrar o momento em que vocês se encontram. Porque muitas das questões de ordem filosófica do passado já não têm um enquadramento no contexto atual. Só uma questão para vocês refletirem. A outra questão, sabemos bem que nossos tribunais não funcionam. Sabemos bem que a nossa comunicação social estatal é péssima. Sabemos bem que temos ainda uma polícia assente na política partidária do partido no poder, em que a cada momento não ajuda a fortalecer os processos da democracia. Então reflitam isto muito bem. Qual será a vossa visão enquanto jovens e a nossa atitude perante a consolidação da democracia? Porque senão vos garanto mesmo, muito de vós, professor, enfermeiro, seja lá quem for, técnico superior, mestrado, correrão o risco de serem futuros escravos. Muito obrigado.